Olá, bom dia. Neste vídeo pretendo mostrar para vocês como que a gente cria uma tarefa. Primeiramente, a gente tem que ativar a edição no Moodle para a gente poder adicionar recursos e atividades. Feito isso, eu venho aqui adicionar uma atividade ou recurso e eu escolho o que eu quero adicionar. No nosso caso, eu vou adicionar uma tarefa. Só clicar aqui e clicar em adicionar. Eu vou cancelar aqui porque eu já tenho uma tarefa pré-configurada nesse curso que eu estou montando de programador de dispositivos móveis, então a gente vai aproveitar ela para vocês terem uma noção de como que funciona. Bom, estando na tarefa, o que a gente tem que fazer? Deixa eu voltar aqui para vocês verem como que é a tela aqui para a gente acessar. Então, eu já tenho ela pronta, clicar aqui editar configurações. Em editar configurações, o Moodle ele já me define o que é obrigatório. Por exemplo, o nome da tarefa para mim é obrigatório. A descrição ela é opcional, mas claro, se eu quero passar uma tarefa para o meu aluno, para o meu discente, eu tenho que colocar uma descrição para ele entender o que eu quero. Nesse caso, eu queria que ele desenvolvesse um aplicativo e desenvolvido na ferramenta Visual. Eu deixo sempre isso aqui marcado para isso já ser exibido na tela inicial do curso. Se eu quiser adicionar recursos adicionais, por exemplo, algum arquivo para ele fazer o download, para preencher e me retornar, eu posso adicionar aqui. Disponibilidade. O permitir envios eu sempre deixo desmarcado, porque a partir do momento que eu deixo a tarefa ativa, então ele pode enviar o arquivo para mim, sem problemas. E a data de entrega, ou seja, o limite que ele vai me entregar essa tarefa. As demais datas eu não costumo mexer. O tipo de envio, se eu quero que esse arquivo que ele vai me enviar vai ser um texto online, onde ele vai inserir diretamente no AVA, ou se ele vai me enviar um arquivo, por exemplo, sei lá, um PDF, um RAR, um DOC, enfim. Então aqui a gente pode escolher ou deixar ambas ativas. No caso eu quero que ele me envie um arquivo, eu deixo aqui marcado então e aqui desmarcado. O número de arquivos que ele pode me enviar, eu sempre costumo deixar um. Se ele quiser enviar mais de um arquivo, aí ele pode zipar esse arquivo. Mas enfim, fica a critério, de acordo com as necessidades da atividade. O tamanho desse arquivo, eu não quero que o arquivo que ele me envie seja muito grande, porque vai ser um arquivo de texto apenas, então 1 MB para mim está ok. Se eu quiser, por exemplo, que ele me envie somente arquivos do tipo imagem, por exemplo, somente do tipo PNG, basta eu colocar aqui, *.png, ou escolher o tipo de arquivo que eu quero que ele me envie, por exemplo. Por exemplo, eu quero que ele me envie somente arquivos, aqui ó, igual a gente falou, arquivos de marca, eu quero somente arquivos de planilha. Aí aqui o marco eu quero somente planilha Excel ou do BROffice ODS. Beleza? Depois que eu seleciono, salvo mudanças e aqui já fica como que eu quero. E aí ele vai me enviar somente esses tipos de arquivo, por exemplo. Mas eu não quero, então eu vou apagar. Tipo de feedback, isso aqui é importante para quem for fazer as correções, no caso docente. Comentário de feedback e arquivo de feedback, que eu posso retornar um arquivo para ele com feedback. E comentário de linha, que vai facilitar para você, na própria tela de lançar nota, você já pode fazer os feedbacks. Configurações de envio. Eu costumo deixar essas duas opções marcadas. A gente sabe que o aluno ele pode plagiar, mas é bom ele estar ciente de que, por exemplo, ele está aceitando que não é plágio. E também ele tem que clicar no botão para enviar. Outro detalhe, que eu sempre gosto de deixar ilimitado, o que é? As tentativas ele pode atualizar o arquivo enquanto não encerrou o prazo. Então aqui eu deixo tentativas reabertas automático até que ele passe. E o máximo tentativa ilimitado, ou seja, ele pode ficar enviando quantas vezes ele quiser. Por padrão, cada aluno vai enviar a sua tarefa, mas eu posso configurar para que determinados grupos de alunos me enviem. Por exemplo, eu tenho 30 alunos, vou formar grupos de 3 alunos por grupo, e cada grupo que vai me enviar, não aluno individual. Então aqui eu marco essa opção, para caso o aluno vai enviar no formato grupo. Mas como eu quero envio individual nessa tarefa, então aqui é não. Se eu quero notificar os avaliadores, no caso docente ou tutores, no caso se tiver sobre novos envios. Se eu quiser notificar os avaliadores sobre submissões atrasadas.
e notificar os estudantes. Por padrão, é marcado com sim. Então, quando ele enviar a tarefa, ele vai ser notificado e quando for corrigido também. Notas, no caso, qual o valor desse trabalho que ele está fazendo. A minha atividade específica ela tem um valor de 6. E os demais aqui a gente não costuma mexer, porque é configuração de módulo, restrição de acesso, isso aqui são recursos mais avançados. Conclusão de atividade, se você estiver trabalhando com isso aí no seu AVA, no seu curso, você tem 3 opções. Não indicar a conclusão de atividade, que não vai ficar aquela caixinha para ele marcar que ele executou. Os estudantes podem marcar manualmente e eu costumo utilizar esse aqui, mostrar a atividade concluída quando o quê? Quando o aluno visualizar e quando ele enviar o trabalho, que aí vai estar marcado que ele concluiu. Então vamos lá, fazendo essas alterações, eu salvo e mostro para mim ver como é que está a minha tarefa. E tá aí, tá pronto. Lá, ó, a minha tarefa, o título dela, o que é a descrição, no caso está grupos separados. No curso eu tenho somente um participante, que é um aluno que eu criei como meu usuário. Mas se você tivesse, sei lá, 30, 40, 50, 100 alunos, apareceria aqui. E quando o aluno envia, aparece aqui que foi enviado. No caso aqui, para simular para vocês, é isso, está pronto. Então a tarefa está prontinha. Se eu desativar a minha edição e voltar na tela do curso, que aqui no caso eu estou trabalhando com semanas, com tópicos, deixa eu desativar a edição. Meu curso está aqui, minha tarefa está aqui. Minha tarefa está pronta, ela já está perfeitamente configurada. Quando o aluno clicar sobre ela, ele já vai poder efetuar o envio dessa tarefa. Então é isso, com isso concluímos o nosso review sobre o que é tarefa. Obrigado.